Tem jogos que marcaram a infância. E tem jogos que explodiram a infância da gente. E se você teve um Super Nintendo nos anos 90, talvez tenha encontrado uma joia escondida chamada Metal Warriors. Um jogo que misturava robôs gigantes, tiros, explosões, batalhas espaciais e uma trilha sonora simplesmente absurda para a época. Metal Warriors não era só um jogo. Era praticamente um anime jogável dentro do Super Nintendo. E hoje, a gente vai voltar no tempo para lembrar porque esse clássico ficou eternamente na memória de quem jogou. Lançado em 1995 pela LucasArts, Metal Warriors chegava numa época onde o Super Nintendo estava no auge. Só que diferente de muitos jogos famosos da época, esse aqui parecia algo proibido, porque quando você ligava o videogame, já dava para perceber que tinha algo diferente. A abertura tinha aquele clima futurista pesado, os menus tinham estilo, as animações eram fluidas e os robôs pareciam gigantes de verdade. Para uma criança dos anos 90, isso aqui era inacreditável. Olha só a trilha sonora. Não precisa ser da época para saber o quanto isso é bom. Aqui sim, é uma pedrada. E o mais impressionante era a gameplay. Você não controlava só um personagem. Você pilotava mechas, robôs gigantes com armas diferentes, peso diferente e estilos completamente únicos. Tinha robô rápido, robô pesado, robô com míssil, robô com espada, robô que parecia uma verdadeira máquina de guerra. E cada fase fazia você se sentir num desenho animado japonês cheio de ação. Mas sabe o que tornava tudo ainda mais épico? O fato de que você podia sair do robô. Cara, isso explodia a cabeça da gente naquela época. Porque se seu mecha fosse destruído, você era lançado para fora e precisava correr desesperadamente para encontrar outro robô antes de morrer. E isso deixava tudo muito mais tenso. E é nesse momento que a galera ia à loucura quando estava jogando o modo batalha. Os pivetes piravam, família. Agora vamos falar de uma das coisas mais marcantes de Metal Warriors, os sons. Porque esse jogo tinha uma atmosfera absurda. As explosões eram pesadas. Os tiros tinham impacto. O barulho metálico dos robôs deixava tudo mais intenso. E a trilha sonora? Meu amigo, que trilha sonora era aquela? A música passava uma sensação de guerra espacial constante. Você sentia adrenalina o tempo inteiro. Tinha fase que parecia um combate militar futurista. Outras tinham um clima mais sombrio e misterioso. E o Super Nintendo tirava leite de pedra aqui, porque parecia impossível um console daquela época entregar músicas tão intensas. Era aquele tipo de soundtrack que grudava na cabeça. Mesmo anos depois, quem jogou consegue ouvir mentalmente os efeitos sonoros e a música das batalhas. Mas se tem uma coisa que transformou Metal Warriors numa lenda, foi o multiplayer. Cara, isso aqui destruía amizades. Porque jogar contra alguém nesse jogo era puro caos. Cada um escolhia seu robô. E começava uma guerra completamente frenética. Tinha míssil voando, laser para todo lado, explosão na tela inteira. E quando alguém perdia o robô, começava o desespero tentando sobreviver correndo pelo cenário. Era gritaria, era disputa, era revanche atrás de revanche. Na época do Super Nintendo, isso aqui parecia muito avançado. E talvez o mais nostálgico em Metal Warriors não seja só o jogo, é tudo que vinha junto. A televisão de tubo ligada, o controle do Super Nintendo esquentando na mão, o som alto da fase ecoando no quarto, a locadora, a fita cinza, o medo de alguém apagar seu save, os amigos reunidos para descobrir qual robô era o mais forte. Metal Warriors representa aquela época onde a imaginação fazia tudo parecer maior, onde um simples jogo conseguia transformar uma tarde inteira numa guerra espacial inesquecível. Hoje muita gente talvez nunca tenha ouvido falar de Metal Warriors, mas quem jogou nunca esquece.
Porque esse não era só mais um jogo de ação do Super Nintendo. Era um espetáculo de explosões, trilha sonora absurda e batalhas gigantes que fizeram parte da infância de muita gente. E talvez seja exatamente por isso que até hoje esse clássico continua sendo uma das experiências mais marcantes do SNES. E aí? Você também jogou Metal Warriors? Qual era seu robô favorito? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber quem viveu essa época lendária dos videogames. E claro, se você curte nostalgia gamer, clássicos do Super Nintendo e jogos que marcaram gerações, já se inscreve no canal e aperta Start para a próxima viagem no tempo.